Então, pessoal, na matemática 2, aula 11, o assunto é função, certo? Não tem explicação, é uma aula só de resolução de exercício. Eu costumo pular, geralmente, quando tem aula assim, para ir explicar o próximo assunto, mas acho importante resolver esses exercícios com vocês, que são assuntos que são bem recorrentes, tá certo? Então, vamos para esses exercícios de fixação. Vamos ver o que o primeiro exercício de fixação diz nessa aula 11, tá bom? O primeiro exercício diz o seguinte. Deixa eu só verificar aqui a página para eu falar para vocês qual é a página. É a página. É logo o início, né? Do capítulo de Matemática 2. Vou olhar aqui no final aqui a página. É a página 26, tá certo? É fazer exercício da página 26, exercício de fixação. O primeiro exercício diz o seguinte: diz que a expressão fórmula de Young é utilizada para. Ó, Young Talent aí. É utilizada para calcular a dose infantil de um medicamento, dada a dose do adulto. Ou seja, a dose da criança é a idade da criança em anos sobre a idade da criança em anos mais 12, tudo isso vezes a dose do adulto. Uma enfermeira deve ministrar um medicamento X a uma criança inconsciente, cuja dosagem de adulto é 60 miligramas. A enfermeira não consegue descobrir onde está registrada a idade da criança no prontuário, mas identifica que horas antes, foi administrada a ela uma dose de 14 miligramas de um medicamento Y. Então, já está dando aqui a dose que foi ministrado à criança. Foi ministrada uma dose de 14 miligramas de um medicamento Y, cuja dosagem de adulto é 42 miligramas, tá certo? Ou seja, a dosagem de adulto é 42 miligramas. Sabe-se que a dosagem da medicação Y administrada à criança estava correta, tá certo? A dose administrada à criança estava correta. Então, veja só. Então, a enfermeira deverá administrar uma dosagem do medicamento X em miligramas igual a... Então, vejamos. Vamos descobrir a idade da criança, tá bom? Com as primeiras informações que foram dadas. A primeira informação que foi dada é que a dosagem é de 60 miligramas, certo? E a enfermeira não consegue descobrir a idade dela, mas identifica que algumas horas antes, as 14 miligramas foi dada a ela de um medicamento Y e a dosagem do adulto foi 42 miligramas. Vamos usar essas informações aqui para resolver a questão. Veja só, a segunda informação, ela é essencial para a gente. Por quê? Porque a dosagem da criança, certo? A dosagem da criança foi uma dosagem de 14 miligramas, tendo como referência a dosagem do adulto de 42 miligramas. E isso aqui estava correto. Se a gente colocar na fórmula, vai ficar 14 é igual a idade da criança que a gente não conhece sobre a idade da criança mais 12, tudo isso vezes a dosagem do adulto, que foi 42. Até aqui estava tudo correto, tá bom? Então vejamos bem. Posso dividir isso aqui por 3, ou por 14, e posso dividir isso aqui por 14. O que a gente vai ter é 1 igual a x sobre x mais 12. Tudo isso vezes 3. Então, a gente vai ter que 1 é igual a 3x sobre x mais 12. Fazendo meio pelos extremos, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que 3x é igual a 1 vezes x mais 12, x mais 12. 3x menos x igual a 12, 2x igual a 12. Então, a gente vai descobrir que x é igual a 6. 6 é a idade da criança.
Consegui descobrir a idade da criança porque foi aplicado 14 miligramas a ela corretamente de um medicamento cuja dosagem para adulto é 42. Agora, qual deve ser a dosagem para essa criança, tá certo? Se eu aplicar um medicamento cuja dosagem para adulto é 60. Então, vou descobrir agora a dosagem da criança, certo? Essa criança tem 6 anos. E a dosagem para adulto é de 60. Então, a dosagem dessa criança será 6 sobre 18 vezes 60. Então, a dosagem da criança será 360 dividido por 18. 360 dividido por 18 é 20. Então, nesse caso, a dosagem da criança será igual a 20 miligramas. Seria o item correto. Então, o item correto aqui será o item B. Vamos ver o que diz a segunda questão. A segunda questão diz assim: um pelotão está formado de tal maneira que todas as N filas têm N soldados. Ou seja, se eu tenho N filas e tenho N soldados, então eu posso descobrir o total de soldados aqui, tá certo? É só fazer N vezes N. Então, na primeira situação, a gente tem segunda questão. Na primeira situação, são N filas e N soldados. Dá para a gente saber o total de soldados desse pelotão. É só fazer N vezes N. Então, a gente vai ter N vezes N, tá certo? Vai dar N ao quadrado. É o total de soldados no pelotão. N filas e em cada fila a gente tem N soldados. Então, N vezes N dá N ao quadrado. Vamos ver o que é que ele prossegue na questão. Ele diz o seguinte: 300 soldados se juntaram a esse pelotão e a nova formação tem o dobro de filas cada uma, porém com 10 soldados a menos. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Se antes a gente estava com os soldados disponibilizados assim, ó, certo? Em filas, onde a quantidade de filas e a quantidade de soldados era a mesma, N filas e N soldados, dá um total de N ao quadrado soldados, N soldados por cada fila. Agora mudou. Juntou-se 300 soldados ao total e ao invés de eu ter N filas, eu vou dobrar o número de filas, segundo ele está dizendo, eu vou ter o dobro de número de filas, tá certo? Com 10 soldados a menos em cada fila. Ou seja, em cada fila agora vai ter 10 soldados a menos e será o dobro de filas, ou seja, 2N vezes a quantidade de soldados em cada fila, que não será mais N, será N menos 10. Bom, aí a gente vai ter o total, tá certo? De soldados. Veja só, vão se juntar aí os 300 soldados. Ou seja, o que eu vou ter aqui a partir de agora é o seguinte: se eu pegar o que eu tinha antes, que era N ao quadrado, e adicionar os 300 soldados, é a mesma coisa que 2N vezes N menos 10. É provável que daqui a gente tenha uma equação do segundo grau, tá certo? Veja só, antes eu tinha N ao quadrado soldados, era o que eu tinha antes, e eu acrescentei quantos soldados? 300. A nova formação fica assim: o dobro de filas e em cada fila N menos 10. Mas se eu pegar a quantidade de filas e multiplicar pela quantidade de soldados em cada fila, tem que dar esse mesmo resultado aqui, tá bom? Tem que dar esse mesmo resultado. Por isso a igualdade. Então a gente vai ter assim: N ao quadrado mais 300 é igual a 2N ao quadrado menos 20N. Ajeitando a equação, N ao quadrado, tá certo? Se eu passar esse N para cá, ele fica negativo. 2N ao quadrado menos N ao quadrado dá N ao quadrado, menos 20N, passando 300 para o outro lado. Menos 300 igual a zero. Aí a gente vai ter que achar o delta, né? Calcular as raízes, ou pensar em dois números que somados dê 20 e multiplicados dê 300.
seria uma possibilidade. Então, delta é igual a menos 20 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 300. Delta é igual a 400 mais 1.200. O nosso delta é 1.600. Então, N é igual a menos B, 20, mais ou menos a raiz de 600 é 40, sobre 2 vezes 1, 2. Então, N1 será 60 dividido por 2. Aqui a gente vai ter 30. O N2 não convém para a gente não pode ter uma quantidade negativa de soldados. Então, menos 20 dividido por 2 dá menos 10. Isso daqui não vale. O que vale é N igual a 30. Esse é o valor do N. Qual é a pergunta? A pergunta é quantas filas há na nova formação? Ou seja, a nova formação tem o dobro do número de filas que tinha antes. Tem 2 vezes N. Então, o número de filas será igual a... Já botei, foi a resposta ali. 2 vezes 30 será um total de 60 filas. Ok? Vamos então agora para a próxima questão. Vamos para a terceira questão, para ver o que a terceira questão diz para a gente. Terceira questão diz o seguinte. De Enem PPL. Um terreno retangular de lados cujas medidas em metros são x e y será cercado para a construção de um parque de diversões. Um dos lados do terreno encontra-se às margens de um rio. Observe a figura. Esse é o terreno e um dos lados encontra-se à margem de um rio. O que ele está dizendo? Para cercar todo o terreno, o proprietário gasta R$ 7.500. O material da cerca custa R$ 4,00 por metro quadrado para os lados do terreno paralelo ao rio e R$ 2,00 por metro quadrado para os demais lados. Nessas condições, as dimensões do terreno e o custo total do material podem ser relacionadas pela equação. Então, veja bem. O que é que eu sei primeiramente? Eu sei o perímetro desse terreno, tá certo? Eu sei que esse terreno ele tem um perímetro de 2x mais 2y. E ele está dizendo que ele vai gastar 7.500, o proprietário vai gastar 7.500 e o material da cerca custa R$ 4,00 por cada metro quadrado para os lados do terreno paralelo ao rio, tá bom? E R$ 2,00 por cada metro para os demais lados. Então, é só a gente associar esses valores. Então, vamos lá. O que é o perímetro? O perímetro desse terreno seria x mais y, vai ser o perímetro. Então, o perímetro é 2x mais 2y. Do lado que é paralelo, o que é que se gasta? Do lado que é paralelo, se gasta R$ 4,00 por cada metro quadrado, tá certo? Do lado que é paralelo ao rio. Então, aqui no X vai se gastar R$ 4,00. Então, a gente vai ter 2x vezes 4 mais 2y. E no outro lado, que não é paralelo, gasta-se quanto? Gasta R$ 2,00. Então, 2y vezes 2. Vai dar o total que foi gasto aqui no enunciado. No enunciado foi gasto 7.500. Então, a gente vai ter 8x mais 4y igual a 7.500. Se não tivesse item, a gente bota o fator comum em evidência. Não tem. Então, vamos pôr o fator comum em evidência, que é o 4. Vai ficar 2x mais y é igual a 7.500. Então, a gente vai ter aqui, como item correto, ok? O item A, 4 vezes 2x mais y é igual a 7.500. Vamos ver, então, a próxima questão. Próxima questão é o S, diz o seguinte. Carlos programou a leitura completa de um livro, lendo cada dia 10 páginas. Uma nova programação foi feita, agora lendo diariamente 12 páginas do livro, o que resultou em uma antecipação de 8 dias no prazo. Tá certo? Bom, podemos então afirmar corretamente que o número de páginas desse livro é... Então, vamos ver o que é que ele fazia antes. Ele programou que ele iria ler, certo?
a cada dia 10 páginas, certo? Lendo cada dia 10 páginas. Então, se ele tinha X dias, então antes, o que é que ele teria? Se ele tinha X dias, então, e ele ia ler 10 páginas em cada dia, o que ele tinha era 10 vezes X. Só que ele vai mudar isso, certo? E aí ele diz: uma nova programação foi feita, agora lendo diariamente 12 páginas do livro, o que resultou em uma antecipação, tá certo? De 8 dias no prazo anteriormente estabelecido. Ou seja, ao invés de ele ler as 12 páginas, as 10 páginas, ele vai ler 12 páginas por dia, tá certo? O que vai dar uma antecipação de 8 dias. Ou seja, ao invés dele fazer 12 vezes x, ele vai fazer 12 vezes x menos 8. Tá bom? A quantidade de páginas que o livro tem mudou? Não. A quantidade de páginas que o livro tem é a mesma. O livro tem 10 vezes x páginas, ou o livro tem 12 vezes x menos 8 páginas. Se ele em X dias lia 10 páginas, o total de páginas é 10x. Agora, se ele vai adiantar os dias em 8 dias, em relação ao prazo, lendo 12 páginas, o total de páginas é 12 vezes x menos 8. Como o número de páginas não muda, então 10x é igual a 12x menos 8. Então, a gente vai ter que 10x é igual a 12x menos 12 vezes 8 vai dar 96. Menos 2x é igual a menos 96. Então, x é igual a menos 96 dividido por menos 2. Eu já poderia deixar tudo positivo multiplicando por menos 1. Assim, 2x igual a 96, então x é igual a 48, ou seja, 48 era a quantidade de dias de antes, tá certo? 48 dias era o que tinha antes. Tanto faz eu usar os dias de antes ou depois. O total de páginas é o mesmo. O total de páginas para antes, 48 lá em antes. O total de páginas seria 48 vezes 10. 480. Se fosse depois, o que era que eu faria? 48 menos 8 daria 40. Vezes 12 daria os mesmos 480. Então, tanto faz. A quantidade de páginas do livro são as mesmas nas duas situações. Então, esse é o total de páginas do livro. 480 está entre 476 e 504. É o item C. Tá certo? Então, a gente vai parar por aqui. Deixo aqui a questão 5 para vocês. Vou deixar a resolução para vocês lá na minha aula, tá bom? Como eu coloquei ontem, o esquema de aula para vocês e resoluções de exercícios de fixação. Lembrando, né? Vocês estão tendo aula sempre todos os dias. Isso é bom porque você tem um conteúdo ali guardado para você estudar. Esse é um ano decisivo para vocês. Então, tudo que vier para vocês é lucro, é muito bom. Vocês precisam disso. Vocês precisam estar vendo muito conteúdo. Vocês precisam estudar sempre. O dia de vocês tem que ser voltado para isso, pessoal. O dia de vocês tem que ser voltado para estudar. E fazer um simulado é importante. Não se trata aqui da nota que você vai ter no boletim, não. Se trata do seu preparo para o Enem. Ou seja, você está aqui para se preparar. Você está assistindo as aulas para se preparar para fazer uma prova. Não adianta você ficar achando que já vem uma prova. Não, você vai estudando e vai fazendo as provas e vai aprendendo com ela. Porque a ideia aqui não é fazer com que vocês tirem nota baixa, se deem mal. Não, não é isso. A ideia é que a gente tenha um feedback de como está sendo tudo isso. Se vocês estão conseguindo aprender, como estão aprendendo, tá bom? E também que vocês possam praticar e exercitar, porque vocês farão uma prova que é importante para vocês, pessoal. Não adianta vocês estarem se matando com as inscrições do Enem, se no que diz respeito a estudar para a prova, vocês não estão fazendo isso. Ou seja, vocês vão só perder um tempo, tá certo? Então, vamos lá, vamos ter foco, vamos ter atenção, vamos fazer exercício, vamos estudar pelas videoaulas,
pegar os esquemas, fazer exercícios para que vocês possam fazer uma boa prova. Tchau, tchau, pessoal. Até uma próxima aula. Um forte abraço. Valeu!